Salve rapaziada, e aí, como que vocês estão? Meu nome é João, tô botando a cara aqui pela primeira vez para começar a fazer um conteúdo aí pra internet. A minha ideia aqui vai ser tentar trocar ideia, como se eu estivesse recomendando algo que eu curto para um amigo mesmo, que não conhece alguma coisa ou quer conhecer mais a fundo. O intuito de que esse vídeo possa chegar até alguém e servir de alguma coisa, enfim, no mínimo ser uma troca de ideia legal aí. E hoje eu resolvi começar falando sobre música, sobre Pink Floyd, que provavelmente é a minha banda favorita. Acho que é a banda mais importante na minha vida, assim, que mais teve influência no meu caráter, na minha personalidade, nos meus gostos. Eu comecei a ouvir Pink Floyd ali com uns 13, 14 anos, através de um canal chamado Nerdcetera, que tinha no YouTube. Eu nem sei se ele ainda faz vídeos, era um cara chamado Mustefaga. E aí um dia veio um vídeo desse cara, ele meio que recomendou assim a banda Pink Floyd, falou que Pink Floyd era a banda favorita dele e que quem curtia, por exemplo, Sandman, uma parada mais assim, mais viajada, aquela coisa de fantasia, doida assim, filosófica e tal, tinha que ouvir Pink Floyd, que ia curtir. E o meu pai sempre curtiu música, sempre curtiu rock, tinha CD, eu fui lá ver se ele tinha algum CD do Pink Floyd e ele tinha esses 4 aqui. Foi meu primeiro contato com a banda. Tinha lá o Wish We're Here, o Dark Side of the Moon, Saucerful of Secrets e o The Wall. Aí eu comecei a ouvir ali. No começo eu lembro que eu tive uma certa dificuldade, eu achava estranho, eu achava as músicas muito grandes, não era cantada. Eu falava, meu, que música é essa que só tem instrumental, ninguém canta, não sei o quê. Mas aos poucos eu fui ouvindo, fui curtindo. Eu comecei ouvindo uma coletânea que chamava A Foot in the Door. Me apaixonei por essa coletânea, ouvi muito. E aí aos poucos eu fui entrando nos discos, foi começando a digerir melhor ali o Dark Side, o Wish We're Here. Enfim, aos poucos eu fui começando a curtir tudo. Ao longo da minha adolescência, assim, o que eu mais ouvi foi literalmente os primeiros anos do Pink Floyd. É a fase mais psicodélica, progressivona mesmo ali. Enfim, acho que já foi uma boa introdução e eu vou comentar um pouco mais sobre a banda, mostrando os discos pra vocês mesmo, que é o intuito principal do vídeo. Bom, eu tenho aqui quase todos os discos do Pink Floyd de vinil, vou mostrando um por um aqui. Para começar, The Piper at the Gates of Dawn, disco de estreia deles, de 1967. Eles já tinham lançado EP, né, single, já tinha gravado aquele primeiro EP, mas enfim, o primeiro lançamento mesmo de álbum de estúdio é o Piper. Nessa época, o líder da banda era o Syd Barrett, ele que fez essa ilustração linda aqui, e como vocês podem ver, ele compõe a maior parte das músicas, né, do primeiro disco. Era o grande líder, o cara tocava a guitarra, cantava e escrevia as músicas. Muita gente sabe, né, uma das histórias mais icônicas do rock and roll aí, o Syd Barrett ficou meio que louco, né, a galera fala, assim. Há controvérsias, é uma história mais complexa do que parece, né? Mas em 68, né, um ano depois do disco de estreia, dizem que ele tomou tanto ácido, tanto cogumelo, que ele ficou maluco, não conseguia mais tocar e foi expulso da banda. E aí entra o David Gilmour no lugar e o resto é história. Mas eu amo essa primeira fase dele. Talvez, na verdade, o Piper seja o meu disco favorito do Pink Floyd. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. É um disco bem psicodélico mesmo, caleidoscópico, assim. Essa vibe LSD, cogumelo e mescalina, enfim, psicodelia anos 60. Meio underground também, né? Uma coisa mais vanguarda ali, mais underground. Umas músicas mais longas, instrumentais, tipo Interstellar Overdrive. E assim, tematicamente, você vê que as músicas do disco sempre falam ou sobre uma coisa muito espacial, tipo Astronomy Domine, Interstellar Overdrive, ou tipo assim, contos de fadas, fantasia, sei lá, o Gnomo, o Espantalho, Matilda Moller, que fala sobre ouvir histórias de crianças quando você é criança e viajar para uma outra dimensão através da imaginação. Enfim, é esse olhar da infância, assim, uma coisa meio da infância e da psicodelia, sabe? Você voltar a ser uma criança ali, olhando o mundo de uma maneira mágica através da imaginação, enfim. Eu acho que esse disco fala muito sobre isso.
E é um disco incrível, incrível. Eu gosto muito mesmo, assim. Muita gente não gosta, é uma outra banda, é um outro som em relação aos outros discos posteriores, né? Mas eu acho sensacional. Bom, seguindo para 1968, temos aí o Saucer of Secrets, como eu tinha mostrado, eu tenho aqui já o CDzinho também. E temos aqui o disco. Infelizmente eu acho que essa capa aqui não é original, se eu não me engano, eu acho que é uma capa impressa. Mas Saucer of Secrets também é um disco maravilhoso. É o disco de transição ali, né? Então ainda tem música com o Syd Barrett, mas já tem o David Gilmour. Set the Controls dizem que é a única faixa em que tem os 5 membros presentes na gravação. Mas o Syd Barrett, ele se despede, né? Jug Band Blues é a grande música de despedida dele aí. E sai da banda, entrando o David Gilmour no lugar dele. É um disco já com uma sonoridade bem diferente. Ele tem músicas que são da época do Piper, por exemplo, Remember a Day, se eu não me engano, é uma música que era para ter entrado no Piper até, meio que daquela época. Enfim, Jug Band Blues, né, como eu disse, uma das últimas do Syd ali. Mas já tem uma sonoridade diferente, aqui o Roger Waters começa a dominar mais, né, a banda, a escrita criativa e tal, ele que depois se torna a grande mente, assim, por trás das letras, dos conceitos, né? E, assim, pra mim esse disco ele já tem uma vibe mística, transcendental. Se o Piper é uma brisa mais infantil, mais light, esse daqui já é uma brisa mais profunda, mais densa, uma coisa mais, tipo assim, tomar um ácido e se conectar com o Deus Sol, tá ligado? No meio do mato. É meio essa vibe. Tipo assim, você tem o disco, a música Set the Controls, a música Saucer of Secrets, que são já as músicas caóticas, viajadaça, de mais de 10 minutos, por aí. Enfim, é um puta disco, eu gosto bastante desse disco. Mas eu gosto mais das versões desse disco, as versões ao vivo. Por exemplo, Set the Controls, a Saucer of Secrets, eu não gosto muito das versões de estúdio dessas músicas. Eu acho bem mais legal, assim, as versões definitivas são as versões ao vivo. Principalmente as versões do Live at Pompeii ali, por exemplo, são pra mim as versões definitivas dessas músicas desse disco. Mas você vê aqui, né, pela vibe, é bem psicodelia braba. Que legal, os 4 aqui. Continuando, em 1969, temos o terceiro disco, Music from the Film More. É uma soundtrack, né, do filme, chamado More. Infelizmente, algum condenado colou um adesivo aqui na capa. Acontece bastante quando você vai comprar disco antigo. É um disco mais fraco, definitivamente é um disco mais fraco. O filme também não é muito legal, já tentei ver esse filme. Eu que gosto de filme antigo, achei um filme zoado. Acho que eu nem cheguei a conseguir terminar. Tem músicas legais, tem músicas muito legais, mas assim, o todo do álbum que não é tão bom, sabe? Por exemplo, Green is the Color é uma puta música, Cymbaline, More Blues, várias músicas aqui são bem legais, Main Dam, mas eu sinto que o disco em si, como um todo, ele funciona meio mal, sabe? Mas, tipo assim, depois que você já ouviu tudo de Pink Floyd, você começa a ouvir, você volta no More, você começa a curtir até ele, sabe? Mas é um disco mais fraco e ele tem menos conceito, né? Por ser trilha sonora no filme e tal, é uma brisa meio diferente. Mas, assim, muita gente não sabe, mas o terceiro e o quarto disco do Pink Floyd, que são More e Uma Guma, na verdade, muitas músicas desses dois discos, eles faziam parte de um projeto que ia ser o terceiro disco do Pink Floyd, mas nunca foi lançado, que é o The Man and the Journey. A gente tem, graças a Deus, no Early Years, uma gravação do show, da apresentação deles tocando The Man and the Journey. E aí tem todo um conceito, era uma outra brisa. Tipo assim, tem uma primeira parte que seria o homem, você tem ali um dia na vida de um homem, você tem ali a música do trabalho, a música da pausa depois do trabalho, etc.
até culminar numa parte em que ele entra num sonho e tal, e aí vira uma jornada mesmo, então você tem Cymbaline, etc. Mas infelizmente nunca rolou, teria sido muito mais interessante se tivesse rolado esse conceito. Aí como não rolou, eles pegaram as sobras das músicas e dividiram nesses 2 projetos, entendeu? Então o More foi o 3º disco, e aí o 4º disco é o Maguma. Esse disco eu gosto muito, muito mesmo. Ele é um disco duplo. Um dos discos, ele é um disco de ao vivo, né? Que eles tocam ali Astronomy Domain, Careful with That Ex-Eugene, Set the Controls e a Saucer Full of Secrets. E no outro é um disco de estúdio. No ao vivo, basicamente são aquelas músicas que eles tocavam ali no repertório do começo da banda, as versões... São versões mais legais do que as de estúdio, já são aquela coisa mais esticada, mais viajada. E no de estúdio é bem experimental, talvez o disco mais experimental deles, assim, um prog mais vanguarda, assim, que cada música é de um membro, né? Tipo, a primeira aqui, Sisyphus, é do Richard Wright, a segunda e terceira são do Roger Waters, aí tem The Narrow Way do David Gilmour e The Grand Vizier's Garden Party do Nick Mason. São músicas muito loucas, aí, bem diferentes. Também não é um disco pra qualquer um, é pra quem gosta de uma parada mais doida, mais viajadora. Essa capa aqui, incrível, né? Muito foda. Vamos ver dentro, esse daqui ele abre. Os outros eu não mostrei dentro porque não tinha nada, tá? Mas esse daqui, por exemplo, ele abre, tem os 2 discos aqui, umas fotinhas. É um disco bem legal, vale a pena. 1970, o 5º álbum de estúdio, Atom Heart Mother. Essa capa maravilhosa, né? Super icônica. Aqui o Pink Floyd encontra a direção deles, tá ligado? Aqui o Pink Floyd vira o Pink Floyd. Já é um puta disco, já acho. Tipo assim, é que o Piper, como eu disse, é um disco à parte, né? Mas em relação aos outros, esse daqui é onde eles encontram a direção certa, é o melhor desses primeiros. Você tem a primeira música, Atom Heart Mother Suite, com 23 minutos, 25 minutos, sei lá, que é a primeira grande música, acho que é a maior música deles de estúdio. E o lado 2 com umas outras aqui, Alan's Psychedelic Breakfast, que é muito foda, Summer 68. Bom, esse disco aqui, é difícil também falar um conceito pra ele, né? Eu não sei, geralmente eu tenho uma vibe mais natureza, assim, uma coisa meio, sei lá. Tipo assim, tem uma coisa natural no disco, tá ligado? Tipo, sei lá, sentimentos mais naturais, não sei, uma coisa mais cotidiana, assim, sei lá, tipo uma música no pôr do sol, uma música de um relacionamento que você teve num verão ali, depois nunca mais viu. Enfim, não sei explicar muito bem o que eu briso desse disco, mas eu briso que ele tem um conceito, assim, ele olha um pouco mais pé no chão, sabe, pro mundo, em relação aos discos anteriores, que são uma coisa muito mística, galáxia, distante, sei lá. É tipo assim, é uma ode psicodélica à vida, natural como ela é, sabe? Não sei. É a sensação que eu tenho com esse álbum. Em 71, o Pink Floyd lança essa coletânea, uma coletânea aí, mas tem algumas músicas que só tem aqui, né? Por exemplo, Paintbox foi lançada aqui pela primeira vez, é um single do Richard Wright de 67, ó. Você vê, aqui tá falando, ó, Remember a Day 67, você vê que realmente é dessa época. See Emily Play também, são músicas da época do Sid, do Piper ali. E você tem, tem Julia Dream, por exemplo, tem Careful with That Ex-Eugene de estúdio, que não tem nenhum outro. E você tem Bide My Time de estúdio também, uma música que é do The Man and the Journey. Então é uma coletânea legal aí, maneira. A capa é feia, né? Tem uma outra capa azul que é mais conhecida, talvez vocês conheçam pela outra capa. Mas é isso, tem aqui. Em 71 vem o Meddle, grande disco, né? Um dos melhores aí. O próprio Pink Floyd, eles não curtem muito o disco do Atom Heart Mother. Eles consideram o Meddle já um puta salto.
Já vi eles falando, assim, que eles acham que do Atom Heart Mother pro metal eles deram um puta salto. Eu acho os dois muito bons. Realmente, esse daqui talvez seja primeira grande obra-prima, assim, dos caras, sabe? Tipo, nota 10. É um puta disco. Pra mim, o conceito dele é que ele é tipo um... Sei lá, tem várias músicas diferentes. Tipo, cada música é uma brisa, não sei. Mas é difícil também falar um conceito pra esse disco. Cada música é bem diferente uma da outra, eu sinto. Você tem, por exemplo, One of These Days, Fearless, Pillow of Wind, Saint-Tropez. Tem umas músicas mais tranquilas, na verdade, né? Tem uma sonoridade mais calma, mais tranquila. Com Echoes, né? No final, que é talvez, acho que é a minha música favorita do Pink Floyd. Também muita gente não sabe, mas aqui essa capa é uma orelha, né? Aqui, é que eu não vou abrir aqui pra não deixar dobrado, mas é uma orelha aqui, tá ligado? Parte de cima e de baixo de uma orelha, só que como é deitado assim, muita gente não percebe. Mas é um grande disco esse daqui, um grande disco. Em 1972, a gente tem aqui o Obscured by Clouds, que é a segunda trilha sonora que eles fizeram, trilha sonora do filme La Vallée. Esse filme, ele é mais interessante do que o More. A atriz do filme, se não me engano, é a Grace Zabriskie, que ela faz a mãe da Laura Palmer em Twin Peaks, tá ligado? É um filme, eu confesso que eu ainda não vi inteiro esse filme. Comecei a ver uma vez também, não aguentei ver inteiro, mas ele parece ser mais interessante do que o More. E, de novo, acaba sendo meio cagado, por ser uma trilha sonora de filme. Tem músicas muito boas, é um disco muito bom, na verdade. Muito bom mesmo, bem subestimado. Mas, sei lá, como um todo, assim, meio que acaba ficando um pouco aquém, sabe? Essa capa aqui, eu não sei o que é, mas me parece um Jesus Cristo, sei lá. Ou um cara pulando, não sei. Esse disco acho que também não tem nada, porque eu não lembrava se ele era gatefold ou não. Mas temos aí. Puta disco também, se você nunca ouviu, vale a pena ouvir. Tem músicas muito boas. Bom, chegamos em 1973 com The Dark Side of the Moon. A grande obra-prima, né, do Pink Floyd. O disco que fez eles alcançarem um grande sucesso comercial, um dos discos mais vendidos de todos os tempos. É o disco em que eles se encontraram total, assim, né? A obra-prima, a perfeição. É, pra mim, o clímax máximo, sei lá, o auge, assim, da banda. Opinião bem comum, né? Mas não tem muito o que falar. Esse disco aqui, ele realmente é conceitual mesmo, assim. Tipo assim, ele tem 10 músicas, 5 músicas de cada lado. O primeiro lado é o lado monocromático da vida, certo? O branco aqui. Então você tem questões da vida, como, por exemplo, o medo da morte, você trabalhar, você correr ali pra trabalhar. Ele fica até manchado porque é fosco, essa capa aqui. Enfim, você tem o tempo, a questão do tempo, a questão do trabalho, a questão da morte. Esse é o primeiro lado. E aí o segundo lado é entre o lado colorido. E aí você tem o dinheiro, você tem as drogas, a loucura, enfim, fala de outros temas. Sei lá, eu já tive muito essa interpretação desse disco, sabe? Mas tem várias interpretações, enfim, é uma obra de arte que dá pra tirar muita coisa. Aqui olhando mais fácil, né? As músicas, não que eu não lembro de cabeça, mas pra lembrar aqui. O CD é bonitinho também, né? Bem diferente. A capa, você vê que é diferente. Aqui é mais branco, aqui é mais preto. Enfim, esse disco aqui é o relançamento de 2023, edição de 50 anos do Dark Side. Então a qualidade é muito foda. Ele vem com umas coisinhas também, com os encartezinhos. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho. Tem as letras das músicas. Esse disco não tem nem o que falar, né, gente? Porra, você nunca ouviu, obrigatório escutar isso aqui.
fone de ouvido no volume máximo. Enfim, é um hino, né? Até hoje, porra, eu escuto Time, fico todo arrepiado. Enfim, é um disco incrível. Então, abri aqui, ó, ele vem esse pôster, um pôster bem bonito, grandão. E esse pôster aqui, também muito lindo. Aqui o disco mesmo, né? Esse selo aqui, icônico, muito lindo. Enfim, Dark Side é foda. Disco seguinte, 2 anos depois, Wish You Were Here. Também um dos melhores aí. Pra muita gente o melhor até que o Dark Side. É muito louco que existem 2 fotos diferentes, né, nessa capa. Você vê que são 2 fotos diferentes, ó. Aqui ele tá mais inclinado pra trás, aqui mais pra frente. Existem essas 2 versões. Aqui tem um adesivo, acho. Enfim, esse disco aqui é muito louco porque o Pink Floyd faz depois de ter atingido o sucesso comercial, né? Esse comer, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eles fazem Wish You Were Here, que é meio que uma reflexão sobre eles mesmos, tá ligado? É um disco que fala sobre 2 coisas, principalmente. Primeiro, sobre você se tornar uma grande banda de sucesso comercial e você se vender pra indústria. Essa capa é isso, é um cara aqui assinando um contrato numa gravadora e ele tá se queimando, tá ligado? Como o Pink Floyd meio que se fez uma autocrítica aqui. E também a questão do Syd Barrett, da saudade dele, da falta do Syd, sobre tudo que rolou, tá ligado? Então é um disco meio que fala sobre a própria banda mesmo. Acho que tem um encarte aqui, deixa eu tentar pegar. Peraí. Aqui, o disco fica aqui dentro. Então tem essa fotinha aqui, tem as letras, uma mancha aqui. Enfim, disco muito louco, né? Tem Shine On You Crazy Diamond, que fala literalmente sobre o Syd Barrett. Welcome to the Machine, bem-vindo ao sistema, bem-vindo a essa máquina cruel que vai moer seus sonhos. Have a Cigar, tipo, chega aí, fuma um charutão. Assina um contrato com nós. É o diabo ali te tentando. Wish You Were Here é uma música linda sobre saudade, sobre isso. Porra, eu queria que você estivesse aqui. Uma música simples, ela tem até essa vibe meio tipo como se fosse uma música velha, simples, mundana, sobre saudade. E Shine On You, partes 6 a 9, finalizando o disco. O livretinho aqui, acho que esse daqui também abre, meio parecido. Bem parecido. Enfim, é um descasso também, né? Perfeito também. Tão bom quanto o Dark Side. Um dos melhores. O grande auge do Pink Floyd, né? Os grandes discos principais deles ali, o grande núcleo, é 73 a 80 ali, né? Vamos pro próximo. Próxima parada é 1977, Animals. Esse daqui pra mim é o disco mais rock progressivo mesmo do Pink Floyd, sabe? É o progzão de respeito. Você tem 2 musiquinhas que abrem e fecham o álbum, bem curtinhas, simplinhas, né? Mais acústicas. Mas o núcleo são as 3 músicas que são grandonas, né? Dogs, Pigs e Sheep. 3 músicas grandes. Esse álbum ele tem todo um conceito também baseado no livro Revolução dos Bichos, só que fazendo uma crítica ao sistema capitalista. No caso, Revolução dos Bichos é um livro que faz crítica ao comunismo, né? Que ele faz uma releitura para criticar o capitalismo. Você pode ver aqui uma fábrica, zona, um porco voando. Então, os porcos são a burguesia. Os cachorros é meio doido, assim. Eu não sei se eles são, tipo, a classe média ou se eles são, tipo, os policiais, sei lá. E as ovelhas são o povão, né? A massa de manobra. Enfim, descasso também, muito foda. Gosto muito do sintetizador nesse disco, a guitarra e tal. Ele tem já uma sonoridade mais pesada, assim, mas muito louco. É muito bom. Disco favorito de muita gente também. 1979, se eu não me engano, vem o The Wall. Tem aqui também o vinil e o CD. Bom, o The Wall é um disco duplo, grandão, né? Ópera rock.
Esse daqui, literalmente, uma música é juntada com a outra, tem uma historinha e tal. Existe o filme também, o filme que fala do Pink, que é uma personificação da banda Pink Floyd, meio que mistura coisa do Syd Barrett com do próprio Roger Waters. Um Beatfold bem bonito. Pô, aqui você tem a mãe, a namorada, tem o professor. Acho que isso daqui é tipo um juiz, sei lá. Faz tempo que eu não vejo o filme, mas é muito foda, né? O The Wall, porra, eu já chorei ouvindo, já chorei assistindo o filme, é muito forte a mensagem. Porra, o show é sensacional, o show do Roger Waters. Queria muito ter ido, mas pelo menos vi no cinema o filme do show. Mas a grande brisa é assim, musicalmente é o disco que eu menos gosto do Pink Floyd, desses todos até então. Já é uma outra banda, já é uma outra sonoridade. Não é mais tanto rock psicodélico, rock progressivo. As músicas são bem mais curtas, né? São menos viajadas. A música mais comprida acho que é Comfortably Numb, com 6, 7 minutos. Mas é outra vibe, né? Ele já tem meio uma certa influência ali do punk rock, sei lá. Aquela sonoridade final dos anos 70, começo dos anos 80. Coisa um pouco mais pesadinha. Mesma arte do vinil. Enfim, mas vale a pena pelo conceito mesmo esse disco. Pelas letras, pela obra, assim... filosoficamente, tematicamente, o filme, enfim. Sonoramente, não gosto tanto. Por quê? Eu sinto que, cara, a alma da sonoridade psicodélica do Pink Floyd é o teclado do Richard Wright. Nesse disco aqui, meio que o Roger Waters demitiu o Richard Wright, né? Já tava começando a ter várias tretas. Ele já tava dominando muito, né, a banda. E aí tem menos a presença do teclado, é bem diferente. E eu sinto que isso acaba afetando muito a sonoridade do disco. Tipo assim, o Richard, ele toca, né? Aqui, participou do turnê, inclusive, como músico contratado, né? Mas, enfim, musicalmente eu acho abaixo, conceitualmente talvez o mais foda. Bom, 1982, temos o Final Cut, pior disco do Pink Floyd, o disco que eu menos gosto. Talvez o único disco que eu realmente não gosto, assim. Nesse disco realmente é já domínio total do Roger Waters, né? Praticamente um disco solo dele. Aqui, ó. By Roger Waters, performed by Pink Floyd. E já sem o Richard Wright, né? É um disco que não tem nada de psicodélico, nada de progressivo. Você pega toda a parte ruim do The Wall e faz um disco só disso, praticamente. Brincadeiras à parte, tem gente que gosta muito, mas eu não curto. Acho realmente o disco mais fraco da banda. O Roger Waters falando sobre a guerra, sobre a perda do pai dele, enfim, aprofundando mais nesse tema, né? E é o último disco do Roger Waters no Pink Floyd, né? Depois disso, o Pink Floyd se separa e volta só 5 anos depois, sem o Roger. Bom, aqui já é uma outra banda, a fase final da banda. 87, Momentary Lapse of Reason. Depois que o Roger saiu, os caras brigou. Aí eles ficam numa treta judicial. David Gilmour ganha, fica com os direitos de usar o nome da banda, com o Nick e com o Richard. E aí eles lançam Momentary Lapse of Reason, com uma pá de músico de apoio. É um disco aquele coisa bem anos 80, aquela sonoridade muito anos 80 mesmo. Eles até relançaram uns anos atrás, na coletânea Later Years, uma versão que tira esse efeito anos 80, sabe? Um remix, que é legal também. Eu aprendi a gostar desse disco tempo, eu aprendi a gostar de músicas dos anos 80 e tal, eu fui aprendendo a curtir esse disco. Eu gosto de várias músicas dele, mas é uma outra banda, não é o Pink Floyd que a gente conhece, né? É uma outra coisa, um outro rolê. Tem músicas muito boas mesmo, assim, tipo Sorrow, é um puta som. One Sleep, Learning to Fly é legalzinha, On the Turning Away, enfim, é legalzinho. Tem esses dois aqui que eu vou mostrar rapidinho, tem essa coletânea Collection of Great Dance Songs, que é realmente uma coletânea, tipo um Greatest Hits que eles lançaram aí nessa época, com algumas músicas com umas versões meio diferentes.
E tem o Delicate Sound of Thunder, que é um ao vivo da turnê do Momentary Lapse. É legalzinho também, é legalzinho. Eles lançaram também remasterizado no Later Years, uns anos atrás. E tem o show em 4K, é bem foda, assim, de assistir esse show em 4K, uma qualidade maneira. Mas é aquela coisa, é a tosquicezinha ali, meio brega, dos anos 80. Outra parada. David Gilmour perdendo o cabelo, enfim. E aí... peraí, eu tenho repetido esse daqui, inclusive. Temos o Division Bell. O último disco de estúdio mesmo do Pink Floyd, que eles gravaram, 94, se eu não me engano. Já gosto bem mais que o Momentary Lapse of Reason. Ainda sem o Roger Waters e tal, mesma formação final ali. Esse disco aqui acho que foi um dos mais carinhos, inclusive. Já foi mais chatinho de achar. Temos aqui... Eu gosto desse disco. Gosto bastante. Tem umas músicas muito boas. E basicamente o Pink Floyd termina aí. Depois tem o Pulse, né? Que é um ao vivo aí da mesma época. O Pulse eu não tenho vinil, mas tenho aqui o DVD do show. É a turnê do Division Bell. É um show legal, né? Um show bem legal. Vale a pena. Mas como eu disse, né? Vocês podem ver, eu sou muito mais fã do Pink Floyd do começo ali da carreira em relação a essa fase final aí, sem Roger Waters. E aí em 2015, se não me engano, chega o Endless River, que é tipo umas sobras do Division Bell, né? É um disco que eles fizeram meio em homenagem ao Richard, que morreu ali nos anos 2000, 2007, 2008, se não me engano. E é mais instrumental esse disco, tem só a música final que é cantada, de resto é tudo instrumental. É muito linda também essa edição, eu acho bonito. Eu lembro que na época que lançou eu fiquei super hypado e aí eu fiquei frustrado quando saiu, porque eu falei, mano, mó chato, são as músicas ambiente. Só que hoje em dia eu acho muito bom esse disco, eu gosto bastante mesmo. Depois que passou o hype, sabe, você pega pra ouvir. É um descasso, mano, é bem bonito, emocionante. Disco duplo também, tem um livreto aqui bem legal, bem bonito. É a grande despedida do Pink Floyd, né, o finalzinho. Uma despedida principalmente pro Richard. É legal. Só essa última música, Louder Than Words, que é cantada. E é bonita a letra da música, né? Eles falam sobre a banda mesmo, né? Sobre, porra, a gente briga, a gente discute, mas essa coisa que a gente faz é mais alto que palavras, mais poderosa que palavras. A música, a banda. Enfim, gosto muito do Endless River. Basicamente, esses são os discos de estúdio do Pink Floyd, galera. Não tem Live at Pompeii, não tem essas coisas. Tem alguns solos aqui também. Vou mostrar aqui rapidinho. Tem o primeiro disco solo do David Gilmour. É um puta disco, muito bom. É de 78, mesma época do Animals. Você percebe que a guitarra é parecida ali com a guitarra do Animals. Aquela sonoridade prog, final dos anos 70. Muito bom esse disco. Tem aqui o Pros and Cons of Hitchhiking, primeiro disco solo do Roger Waters, Eric Clapton na guitarra, substituindo o David Gilmour. Cara, eu gosto muito desse disco, eu gosto. Eu aprendi a curtir bem, acho da hora, parece um disco do Pink Floyd. Gosto bem mais do que o Final Cut, por exemplo. E do Roger Waters eu gosto muito desse e gosto muito também do... Cadê? Do Amused to Death. Do Amused to Death, que eu só tenho em CD. Puta disco da hora, gosto muito mesmo. Até o de 2016 do Roger Waters, 2018, sei lá, o último dele, Is This the Life We Really Want? Gosto bastante. Assim, você vê que o lado da letra, o lado do conceito, o lado das ideias ficou com Roger Waters. O lado da música, da melodia, dos instrumentistas fodas, do solo de guitarra, ficou com o Pink Floyd, do David Gilmour. Entendeu? Essa é a visão que eu tenho. E por último tem um disquinho do Syd Barrett aqui, o Opel. É o meio que terceiro disco dele, né? Na verdade é mais uma coletânea. Eu achei num sebo por aí, quis pegar.
Não é o melhor disco do mundo, né? Eu gosto muito dos dois discos solo do Sid, a Madcap Laughs e o Barrett. São puta discos bons, mas esse aqui é mais fraquinho. E é isso, galera. Basicamente, minha coleção de Pink Floyd é essa. Agora eu vou organizar tudo. Tenho também esse boxinho de DVD aqui. Esse DVD... Esse simplinho aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem um show do David Gilmour. Tem um show do Roger Waters. Tem o Pulse também. Tem o Live at Pompeii. Aqui é legal porque tem um Live at Pompeii 5.1. E tem um documentáriozinho do Syd Barrett. Live at Pompeii, os caras relançou, né? Sei lá, há uns 2 anos atrás. 1 ano atrás. E tem vinil, tem o Blu-ray. Puta, ficou muito foda. Eu vi no cinema. Gostaria de pegar aí pra coleção. O Live at Pompeii remasterizado. Quem não viu ainda, recomendo também. Mas é isso, galera. Pink Floyd é uma banda incrível. Se você não conhece, escute. Vale muito a pena. Escuta muito. Tá enjoar. Tem muita coisa boa, muita coisa legal mesmo. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho diferente aqui. Ah, olha só, pra terminar, uns ingressos dos shows que eu fui. Tem ingresso aqui do Roger Waters, do David Gilmour. E a pulseirinha do último que eu fui do Roger Waters. É isso, galera. Valeu aí pela atenção, espero que tenham gostado. E eu volto aí pra falar sobre outro tema, alguma outra coisa diferente. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo mais a fundo também, falando sobre Pink Floyd, mostrando outras coisas. Mas hoje eu queria mostrar isso, minha coleção. Espero que tenham gostado. Deixa um likezinho, se inscreve, deixa um comentário aí, principalmente comenta. Principalmente, vamos interagir aí. E é isso, galera. Fui. Já tá bonito.